E quanto à hanseníase? Os sintomas dela, como é que ela começa, como é que ela se manifesta? Então, a hanseníase, ela já muda todo o espectro daquilo que a gente estava conversando agora. Então, a psoríase, a dermatite, elas são doenças elas são autoimunes. Então, você tem uma carga genética para desencadear aquilo. A psoríase não, já é uma doença infecciosa, ela é infecto-contagiosa, né? E, infelizmente, nós somos vice-campeões, né? Em hanseníase? Então, em hanseníase. Assim, é o segundo lugar no mundo que mais tem hanseníase. Então a gente só perde para a Índia. Então atrás da Índia Aí, estamos nós lá em segundo lugar. Nós não ganhamos uma Copa do Mundo, mas nós estamos Mas vice-campeão em hanseníase. E assim, e é muito difícil de acabar, né, com a hanseníase, porque ela é infecciosa e muitas vezes a pessoa acaba não procurando tratamento e demora a ser diagnosticada, então por isso que acaba disseminando mais a doença, o bacilo ali na região onde ela está, no seu seio familiar. Tem prevenção? Prevenção, na verdade, é quando você trata o doente, porque você acaba com a transmissão. Então, assim, na verdade, toda vez que a gente tem um paciente doente, a gente trata o paciente e avalia o seio familiar, quem mora na casa dele com os últimos 5 anos. Então, às vezes pode ser que uma pessoa está numa fase bem inicial e você trata. Então, aí, se você trata com aquela pessoa que está doente e trata quem está ao redor dela e observa quem está ao redor dela, você vai examinar, tal, e é uma forma de a gente prevenir que a doença se espalhe. Porque ela pode ficar na forma sem demonstrar qualquer sintoma por até 5 anos, né? Sim, ela pode... Isso piora bastante, né, sim, porque a situação. Então, às vezes, você tem um contato, você não desenvolve a doença, depois de 5, 7 anos ela aparece, você não sabe aonde você teve esse contato com a doença. E a gente fala que o contato com a doença, a gente fala que ele é íntimo e prolongado. Então, na verdade, é o seguinte, é você conviver com uma mesma pessoa, no mesmo espaço pequeno, sem janela, sem nada. Então, o que acontece numa casa simples? Moram várias pessoas numa mesma casa pequena que tem pouco espaço de ar. Não é você encontrar com uma pessoa na rua, conversar com a pessoa, pegar na mão da pessoa que você vai pegar a doença. Então, assim, todos os médicos tinham hanseníase. A gente atende. Então, não tem problema. A transmissão é pelas gotículas que sai pela saliva. Isso, a gente chama de perdigoto. Quando a gente está conversando, falando aquilo, igual da gripe, igual da própria Covid também, mesma coisa. E quais são as principais características? A principal característica da hanseníase é uma lesão na pele, é uma mancha às vezes na pele. Essa mancha pode ser uma mancha com uma hipocromia, quer dizer, uma mancha mais clara, aquelas manchas que o povo chama de pano, mas que não tem sensibilidade. Então ele tem uma perda ou uma diminuição da sensibilidade. Ou a mancha avermelhada, ou alguns nódulos, caroços, mas a principal característica é que não tem sensibilidade. Tá? Então às vezes o paciente ele vai perder sensibilidade às vezes da mão, né? Então o paciente ele se queima com facilidade, ele não lembra, ele acorda de manhã e fala, nossa, mas apareceu uma bolha à noite na minha mão, mas ele não lembra que à noite foi pegar comida no fogão e encostou a mão na panela que estava do lado. Mas chega a perder o tato? Perde sensibilidade. Ele perde essa tátil, térmica e dolorosa. Então ele encosta a mão. Eu vou enfiar um prego aqui então na mão da pessoa, não. Às vezes a pessoa tá andando de chinela havaiana na rua, pisa num prego, vaza o chinelo, vaza o pé e aparece em cima e ela não sente dor. Ela só vai saber a hora que ela olhar o pé e vê que tá sangrando. Mas a dor do líquido ela perde a sensibilidade. Um dos testes é você fazer com agulha na mancha. Antigamente a gente fazia, hoje não. A gente tem um monofilamento como se fosse uma linha de nylon. Aí são várias cores, de acordo com isso, são linhas de nylon mais espessas. A gente vai testando, fazendo como se fosse um mapeamento nas áreas que tem a mancha. Então você testa uma área que não tem mancha, aí a pessoa, sem ela olhar, ela vai falar que ela sentiu. Você não pergunta, fala, olha, vou fazer um teste, vou encostar na sua pele, e a hora que eu encostar você fala que sentiu. E ela vira para o outro lado, você vai e testa nas áreas que ela não tem a mancha. Quando você testa, ela sentir. Quando você passar pela mancha, ela vai parar de responder, porque ela não vai estar sentindo. Aí você consegue mapear a área que tem a mancha. E é uma doença que causa algum tipo de dor, alguma coisa? Sim. Acho que dores em todos os aspectos. Primeiro, assim, a dor física, né? Que é uma dor de uma neurite, por exemplo, que dói o nervo. Isso vai levar a deformidade das mãos, a deformidade dos pés, pode levar a deformidade nos olhos com perda da visão, né? E uma neurite, na grande maioria das vezes, ela é muito dolorosa, o paciente sente muita dor e a dor na alma, né? Então, assim, o paciente, na verdade, quando ele tem hanseníase era a antiga lepra, né? Então, ele vê lá as histórias da Bíblia, então ele acha ainda, nos dias de hoje, que ele é um pecador.
Então, assim, na verdade, Tem estigma social ainda. ele está sendo castigado pela doença, o famoso estigma social. Então, ele acaba evitando de comentar com as pessoas que ele tem a doença, com a família, com quem trabalha junto. Então, e a gente sempre tenta conversar sobre essa desmistificação, né, de separar uma coisa da outra, né? Mas esses sintomas vão ser numa fase um pouco mais tardia, avançada da doença. mais avançada. Se você for pensar num diagnóstico, é só a mancha? É uma mancha, mas ela já tem alteração de sensibilidade. Ela tem que ter alteração de sensibilidade. Mas não é totalmente anestésica. Na mancha? Na mancha. Entendi. Tá? E assim, e na mão, por exemplo, e nos pés, é quando de repente ele tem uma inflamação do nervo, a gente chama de neurite, o nervo do braço inflama, ele dói, né? E ele acaba, às vezes, contorcendo os dedos, né? E ele acaba tendo dor tanto nas mãos e quanto no trajeto do nervo.